Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, ao vivo. Estamos de volta ao vivo e abrindo mais uma semana, com muito prazer, graças a Deus, não é? Deus é bom o tempo todo. Por isso estamos aqui de volta com mais um programa Opinião, tal como a gente havia já anunciado. O senador Jaime Campos, mais uma vez, está aqui conosco, né? Sempre que a gente convida, ele vem, não é? A gente fica meio assim, será que o homem não para, fica voando para um lado para o outro, ele não para, mas ele, de fato, mais uma vez, cumpre o compromisso conosco aqui. A gente fica feliz, porque é uma oportunidade, inclusive, para que você que está assistindo aí, que lá na ponta é um eleitor, não é? É um mato-grossense, quer saber, afinal de contas, o que fulano, Beltrano está fazendo lá no Congresso. Jaime Campos vai fazer o uso desse espaço aqui, inclusive, para falar sobre sua performance parlamentar no nosso glorioso Congresso Nacional, e já falo que tem coisas interessantes, importantíssimas, algumas inclusive que a gente abordou aqui, projeto de Jaime, que foi aprovado aí, e tem o cenário político. O que o Jaime vai fazer ano que vem? Vai disputar o quê? Você vai ficar sabendo disso e muito mais. E tem essa crise também aí que está envolvendo Estados Unidos, Brasil e tudo mais. A gente vai conversar, o programa Opinião só está começando nesse instante. Eu quero cumprimentar meu caríssimo e indispensável amigo, professor Lorenberg. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que é a razão maior do nosso programa, que está acompanhando a gente, inclusive, pelo Facebook, ao vivo. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente está também lá no Facebook, é só você digitar aí TV Pantanal, Rede TV. Estamos ao vivo para o mundo todo. Obrigado pelo carinho da sua companhia. E assim, só me fala, você muda as câmeras assim, aonde? Aquela ali que é a minha, né? Do meio ali, né? É a minha que é a do meio ali. Essa, é aquela ali? Aí, tá vendo? Você mudou tudo aqui, aí eu fico meio perdido aqui, né, Gessinho? Olha só, é isso. Então, muito obrigado a você que acompanha a gente pela internet também, além do canal 22, e também assiste a gente, outro canal também é o www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Senador Jaime Campos, bom ter Pedra, né, conhecido como Pedra 90. O Jaime Campos está aqui e eu quero abordar aqui, nesse começo, eu poderia falar um monte de coisa aqui, usar qualquer outro tipo de assunto para abrir, mas chamou a atenção minha, nossa, aqui da bancada, e também de muita gente aqui no estado de Mato Grosso e Brasil, inclusive esse projeto de lei 3786 de 2021, que é de sua autoria, senador. Eu queria que você comentasse a respeito. Foi alvo de elogio, rapaz, até Sérgio Moro andou falando sobre ele. Que é esse projeto prevê uma série de alterações aí na lei antidrogas, a tipificação do crime de narcocídio. Eu quero que o senhor... Não, antes de ele comentar, para que as pessoas possam saber do que estamos falando, tem um vídeo curtinho, só para que você que está em casa possa se situar do que se trata. Vamos acompanhar aí, por favor. Projeto extremamente importante, que visa aprimorar o combate à violência vinculada ao tráfico de drogas no nosso país. E um projeto que teve muitas mãos, inclusive de magistrados, que fizeram uma série de sugestões sobre esse tema. Vem essa Comissão de Constituição e Cidadania para apreciação terminativa o projeto de lei 3786/2021, de autoria do senador Jaime Campos, que modifica os artigos 33, 35, 55, 56, 57 e 62A da Lei de Drogas, Lei 11.343. O autor aduz que o projeto de lei foi fruto de interação entre a Consultoria Legislativa do Senado Federal, o pessoal do seu gabinete, a equipe composta pelos excelentíssimos juízes de direito Moacir Tortato e Murilo Mesquita, da comarca de Várzea Grande, e o coordenador adjunto da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, excelentíssimo desembargador Marcos Machado, visando o aperfeiçoamento de pontos sensíveis da Lei de Drogas.
Inclusive, o doutor Tortato esteve conosco aqui, não faz muito tempo, depois dessa aprovação, e o doutor Marcos Machado também esteve aqui há uns 30 dias, tem uns 30 dias mais ou menos que ele esteve, ambos estiveram aqui, um veio numa data, o outro veio na outra, também falando como que foi feito isso, mas eu quero saber do autor propriamente, senador Jaime Campos. Eu fico feliz porque mais uma ferramenta que nós vamos ter nesse estado de dimensões continentais, fronteiriço, 720 quilômetros de fronteira seca, a droga aí comendo solto, correndo Brasil adentro, e o senhor traz essa iniciativa. Eu queria saber em que pé está isso para o avanço e a efetivação desse projeto de lei. Bem, boa noite, Paulo, boa noite, professor Lemberg. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, mas resumindo em poucas palavras, até porque já passou aqui o nosso querido senador Sérgio Moro, fazendo aqui uma referência em relação ao nosso projeto como relator. Na verdade, eu fui procurado pelo ilustre desembargador Marco Machado, como presidente da comissão aqui do Estado de Mato Grosso em relação à questão das drogas, e junto com um grupo de juízes, para nós promovermos algumas mudanças na lei existente. Eu achei interessante a louvável iniciativa dele, a ideia, e nós propusemos, através, com certeza, de um projeto de lei que originou-se em 3781 e foi feito um grande debate. Inclusive, o desembargador Marco Machado, muito zeloso, promoveu até um evento aqui, quase fosse uma audiência pública, trazendo as pessoas expertas, ou seja, que tenha muita expertise em relação a essa questão desse projeto, particularmente porque eu não é considerado, mas é o tráfico acompanhado, seguido de morte. Para nós endurecermos as leis no Brasil. Para tanto, ele trouxe várias pessoas, inclusive pessoas da Colômbia, alguns especialistas no assunto, estiveram aqui, alguns coronéis da Polícia Nacional Colombiana, agentes federais, promotores que trabalham nessa área em outras regiões do Brasil, principalmente alguns de São Paulo, alguns do estado do Paraná, e nós fizemos um projeto de forma muito assim, consciente, na medida que convocamos as melhores cabeças em termos de consultoria do seu lateral e promovemos. E o projeto foi por unanimidade, na certeza que nós vamos com isso endurecer a lei, penalizar de forma mais dura, porque infelizmente as leis do Brasil ainda são alguns setores, ou seja, pode ter um processo penal muito fragilizado. E com isso, eu tenho a certeza absoluta que nós fizemos um projeto que nós vamos dar àqueles que de fato cometem crime dessa forma, tráfico e acompanhado de homicídio, no mínimo paga 30 anos de prisão. No mínimo 30 anos de prisão, poderá chegar até 40 anos de prisão. De maneira que eu acho que foi muito interessante, e essa lei já foi aprovada em caráter terminativo na comissão do CCJ, como membro titular que também sou, aprovada em caráter terminativo. Feito isso, remetido para a Câmara, para que a Câmara aprove com a maior rapidez possível, para que possamos colocar em prática e, com isso, melhorando, com certeza, a nossa legislação em relação ao tráfico acompanhado de homicídio. Esse é o fundamental, o básico desse projeto. Depois da Câmara vai a sanção. Uma vez aprovado pela Câmara, vai a sanção do presidente. Perfeitamente. Professor Lorenberg, por favor. Senador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas Obrigado. A alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez, todos nós ganhamos e ganhamos. Já estava muito. devendo para você já há algum tempo. O Paulo tinha me convidado, mas cheio de agenda, né, visitando o interior, cuidando naturalmente dos meus negócios, Cuiabá, Brasília, vai para lá, vai para o interior. Infelizmente não estava sendo possível. Entretanto, estou aqui com muito prazer, participando do programa Opinião, que é um programa muito bem conceituado em nosso estado de Mato Grosso. Senador, Desculpa, boa tarde lá. Tem um assunto que eu gostaria muito de ouvi-lo. Se o senhor não tiver à vontade, o senhor não precisa responder. Perfeito. Vamos voltar para julho de 2014, senador. O senhor exercia pela primeira vez, ou caminhava para o final do primeiro mandato de senador. Naquele exato momento, no meados do mês de julho, o senhor chegou a dizer, publicamente, que seria candidato à reeleição. E estava construindo, o grupo do senhor, mas os outros grupos, estava construindo uma grande coligação. E, de fato, construiu uma grande coligação. 13 partidos, entre eles o DEM, o PSDB, o PSB, o PP, quer dizer, 13 partidos políticos. E, de repente, o senhor simplesmente desiste de concorrer à reeleição.
eu fiquei sabendo que foi uma pequena crise dentro da coligação. Eu gostaria muito de ouvi-lo, senador, até porque o senhor sabe disso até mais do que eu. O senhor tinha uma reeleição praticamente garantida. Substituiu o senhor, na época, como candidato a senador, o Rogério Salles, que era ex-governador do Estado, que era vice-governador, depois assumiu o governo do Estado. Estava no PSDB. PSDB. Sim. PSDB. Bem, 11 anos atrás. Faz hora, né? Tem 11 anos atrás. Eu vou lhe explicar para você. Não que eu era candidato, eu já tinha passado pelas convenções, homologado meu nome, já com o santinho pronto, adesivo, cartaz, escritório montado, ou seja, o nosso escritório político, tudo organizado. Entretanto, é bom que se esclareça, até é bom para nós acabarmos com essa história que nós somos profissionais. Não sou profissional, eu faço porque eu gosto. Naquele momento, após 15, 16 dias, eu senti não bem comigo mesmo, ou seja, com o meu espírito, com o meu estado físico, e eu achei por bem não disputar. Mas por que o motivo? Na verdade, eu sempre brinco com o senador Edson Fagundes, isso é fruto da minha desistência como senador, que você virou senador. Porque no dia que eu deixei de ser candidato, eu tinha 42% contra 21% do senador Edson Fagundes. Eu, quando eu deixei, comuniquei, na época, o então governador Pedro Táxi, que ia ser candidato, e eu não estava sentindo bem e não estava sentindo à vontade. Que política, para mim, eu lembro que é coisa séria. Você faz um combinado, esse combinado tem que se cumprir. Aquela velha história, tem muita gente que combina e não cumpre. E eu não estava sentindo muita vontade também na própria coligação. Que para mim, quando você faz uma coligação dentro de um conjunto de partidos, literalmente tem que ser cumprido. Entretanto, eu sentia que algumas pessoas que estavam nessa coligação não eram simpáticas a mim. Como é que eu vou conviver num palanque dentro de uma coligação de pessoas que têm alguma coisa contra a minha pessoa? Por outro lado, alguns fatos que nós tínhamos acordado, alguns pontos que nós tínhamos acordado da campanha, não estava sendo cumprido, ou seja, naquele momento, com 15 dias de campanha não estava sendo cumprido, se imagina com 45 dias, 60 dias. Ia ficar pior ainda do que o escolhido. Então, comigo mesmo, foi uma decisão de fórum íntimo pessoal, não consultei nem minha família, que seria no mínimo, minha esposa e meus filhos, né, que teria que consultar. Eu resolvi por mim, fiz uma reflexão, falei, eu vou morrer de contrariedade ou eu continuo o contrato. É preferível desistir, até porque eu, graças a Deus, faço política com o pé no chão. Então, nesse caso particularmente, é muito melhor para mim do que eu ser candidato num momento que eu achava que as pessoas que nós estávamos coligadas, algumas pessoas, é bom que se esclareça, não era a pessoa que eu achava que era. Desisti. Depois de 4 anos, voltei a ser senador da República, tranquilo, disputando com 11 candidatos. Fui o segundo mais votado, com quase 500 mil votos. No primeiro mandato meu, você lembra muito bem, em 2007, eu fiz 864 mil votos. Desta feita, com 11 candidatos, eu fiz 500 mil votos. Então, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi cuidar dos meus negócios. 2018, vim ser candidato de novo, graças a Deus venci a eleição. Esse é até bom para acabar aquela coisa que fala, eles são profissionais em política. Não, eu faço política quando eu acho por bem fazer política ou ser candidato. De maneira, sair de boa, não sair assim, chateado com ninguém, muito pelo contrário, sair porque por livre arbítrio, por livre espontânea vontade, e graças a Deus, estou hoje já no Senado, quase no 7º ano, fazendo meu papel, o meu trabalho, talvez mais amadurecido, trabalhando com certeza para o bem do nosso país, mas sobretudo para o crime do Mato Grosso, e o resultado está aí do meu trabalho. Bons projetos como esse, não é só esse, já tenho mais de 54 projetos encaminhados, projetos, e não é projetos de fanfarrão, é projetos sérios, que visa com certeza não só aprimorar o Código Penal brasileiro, mas outras políticas públicas em nosso país. O Jaime Campos é um dos políticos que bate no peito e fala que nunca perdeu uma eleição. E nunca perdi, amigo. Essa eleição, se eu disputasse, estou falando aqui, eu tinha ganho. É um dos poucos que tem essa autoridade, esse prazer, essa satisfação. Graças a Deus. Sem ser desmentido, né? 6 eleições, 6 vitórias. Esse que é importante. Mas vou te dar a fórmula do bolo para Vossa Excelência aqui, meu companheiro Paulo. É porque eu respeito o eleitor. Eu respeito o cidadão que confia em mim e me dá procuração
para representá-lo, seja como prefeito 3 mandatos, como governador, e desta feita 2 vezes senador da República. Essa é a forma do bolo. Tem muita gente que disputou as algumas eleições, ganhou alguns e perdeu, sabe por quê? Eleição é aquela velha história, você tem que fazer vestibular de 4 em 4 anos. O senador é de 8 em 8 anos. Se você trair o eleitor, com certeza você vai pagar a conta muito cara. E o sucesso do Jaime Campos, graças a Deus, é porque eu respeito as pessoas que confiam em mim. É isso aí. Tanto eu acredito nisso, né? Só pode ser isso. Se a receita do bolo está certa ou está errada, eu não sei. Sei que ela funcionou ao longo dos anos para o Jaime Campos. Com todo mundo que trabalha, que recebe o aval do eleitor e que faz direitinho aquilo que prometeu, ele tem o passaporte renovado, não é? Então é o que aconteceu com o Jaime Campos, que teve esse êxito ao longo de suas disputas eleitorais aí. Vem uma outra aí pela frente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que é o ano de 2026, a gente vai saber o que vem por aí pela frente. Antes de encerrar esse bloco, entretanto, senador, já que o senhor falou aí que nunca traiu o voto, né? Nunca traiu a confiança do eleitor, vamos falar de emenda parlamentar. Teve aqui, não faz muito tempo, Lorenberg veio me ajudar a lembrar o nome do prefeito. Lá de Boa Esperança do Norte. De Boa Esperança do Norte. Boa Esperança do Norte. O mais recente município. Caleb. É um município, 142 municípios. É um município que precisa muito da atenção, evidentemente, que está do zero, do nada. Exatamente. E aí, ele veio aqui, coitado, falando da dificuldade que está tendo lá e tal, e a gente imagina que seja tudo verdade. E aí eu falei assim, e até fiz compromisso com ele, todo parlamentar, federal, estadual, que vier aqui, a gente vai fazer pelo menos a cobrança, se não, a primeira pergunta, se não cobrar, pelo menos perguntar. O senhor teve ou pretende destinar emenda para aquele município ali que está precisando, está pegando tudo emprestado, está pegando sal emprestado, pimenta emprestado, servidor emprestado, tudo emprestado porque está tudo do zero, né? Eu queria que o senhor falasse, o senhor também tem esse viés municipalista, que o senhor dissesse também aí se, não só, aí isso que eu já emenda falando das demais emendas, né? Eu sei que em Vargem Grande nem se fala, que o senhor já tem emenda ali que a dá com o pau. Mas eu queria que você englobasse todo mundo, começando por Boa Esperança. Bem, na verdade eu sou municipalista até porque fui prefeito 3 mandatos, a minha esposa foi prefeita, o Júlio, meu irmão, foi prefeito, o meu pai foi prefeito, e eu sei das dificuldades dos municípios brasileiros. Lamentavelmente você tem conhecimento de que 62% do bolo tributário nacional fica na mão do governo federal. Pouco nada mais do que 13% a 14% vai para o município e o restante para os estados, algo parecido de 25%. O que ocorre? Na verdade, onde reside o problema é lá nos municípios, não é em Brasília, não é verdade? Fica lá nos municípios. E, graças a Deus, neste ano de 2025, nós estamos atendendo as 142 cidades. Agora mesmo, inclusive lá, o meu assessor parlamentar lá, o assessor que faz a parte orçamentária, acabou de mandar para mim. Agora eu fui liberar dinheiro para 27 cidades na área da saúde. Só CREAS e CRAS eu consegui liberar para 49 cidades mato-grossenses. 49 obras para ter o CRAS ou o CREAS. É o caso de Vargem Grande, que foi 2 CRAS e um Centropop. Feito isso, além das nossas emendas orçamentárias, que é direito nosso constitucional, são emendas impositivas, tanto ela individual ou as emendas bancárias, nós, diante das nossas articulações, dos bons relacionamentos que nós tivemos, nós conseguimos uma liberação extra. Só este ano, em termos de extra que nós estamos conseguindo, é quase 100 milhões de reais. Mas o que é o mais importante, independente de cor partidária, questão ideológica, eu não vejo por esse lado, eu tenho atendido todos os municípios mato-grossenses. Agora mesmo hoje, eu estive visitando, já está chegando, para você ter noção, 70 máquinas e equipamentos mecânicos que nós vamos distribuir para os municípios mato-grossenses, sobretudo aqueles mais fracos, aqueles que dependem muito mais das emendas. Foi Boa Esperança do Norte aí junto. Vai então. Também. Já mandei para pouco de um carro para a Defesa Civil, entreguei 70 carros, um fui destinado para ele. Vai chegar no patrão, vai patrão para ele, vai para carregadeira, vai caminhão. Ele não pode, por incrível que pareça, receber ainda o dinheiro para a saúde, pelo fato de que não está cadastrado ainda no Sistema Único de Saúde. Sim. Estamos trabalhando no sentido para cadastrar, para receber emenda. Enfim, vou remeter dinheiro para ele cadastrar, independente de qualquer coisa, para a saúde, para a educação, para fazer investimento das obras de infraestrutura da cidade. Sei da dificuldade que está passando, mas eu tenho apoiado independente. Agora acabou de liberar para a Vargem Grande dinheiro para a saúde, um pouco recurso, está chegando mais 2 milhões e 300, para o prefeito, a BIP, você vê que não tem nada a ver com política.
por prefeito Abílio, me parece que vem aí algo parecido em torno de 6 milhões e 600, não sei quanto valor, e toda a cidade mato-grossense. Isso faz muito bem, porque muitas das vezes, alguns municípios deste país, de uma maneira geral, ele vive de FPM e de SMS, da receita própria, quase nada. Não tem SS, não tem IPTU. De maneira que eu estou, neste ano, graças a Deus, de 2025, contemplando todas as 142 cidades. Mais ou menos algo em torno de 320 milhões de reais serão liberados, como já foram grande parte, mas eu acho que até fim de setembro, outubro, todos os recursos estarão na conta. Particularmente, eu tenho investido muito na saúde. A minha preocupação é para o cidadão mais humilde, o trabalhador mato-grossense, que infelizmente o Estado é muito rico, nós sabemos. Tem a maior população, assim, maior rebanho bovino, maior produtor de soja, maior produtor de algodão. Hoje, com certeza, é um dos maiores produtores também de milho, com transformação, coitado. Mas ainda falta muita coisa, principalmente da saúde. Hoje mesmo tenho 2 ligações de pessoas caçando UTI. Uma de Alto Araguaia e outro lá da cidade do norte do Mato Grosso, Alta Floresta. Isso me dói o coração. Semana passada, Paulo, eu estava lá na cidade de Comodoro. Pra você ter noção, era divisa de Mato Grosso com o estado da Rondônia. É a última cidade no longo da 364. Divisa com o Viseiro. Lá não tem um hospital. O prefeito um dia foi no meu gabinete, começou a chorar. Falei, eu vou dar um hospital para o senhor. Faz alguns dias, faz 20 dias, acho que 15 dias, sei lá. Fui lá e dei para ele no hospital 12 milhões de reais. 8 na conta e 8 aguardando prestar conta para liberar. Se imagina o cara sair lá... 16 ao todo. De Comodoro, é 12. Dei 8, chegou e 4 prestando prestar 4 conta. Depois. Ao que ele prestar conta. Vinha a Cáceres. Você já pensou em andar 600 quilômetros, você chega morto dentro da ambulância. É o Hospital Regional de Mato Grosso, está lá em Cáceres. Lá. Tem um em Ponte da Serra, mas tem apenas a cidade. Então, esse é o trabalho que o senador Jaime Campos está fazendo em favor dos municípios. E aí, Caleb, está aí a resposta. O senador disse que Caleb é meu amigo. Que já tem essa atenção dedicada a vocês aí e que vai continuar ajudando aí, viu? O programa Opinião está aqui para ajudar, não a cobrar, mas fazer Parabéns. Aqui. Atenção, Flávia Moretti, 2 milhões que ele falou aqui para saúde. 600 caiu na conta agora. Vou tentar processar uma conta no celular meu e vai chegar para mais 2.300. 2.300. Atenção, Calil. Atenção, Calil, não. Atenção, Abílio. 6 milhões na saúde. 6 de Papareco, tá lá. Aí, 6 de Papareco aí, na saúde também aí. E olha que ele está olhando para o partido, né? Quer saber de política essa hora, tem que ver o bem-estar do povo. Está dizendo aqui o glorioso Jaime. Olha só, eu vou para o intervalo comercial, o Lorenberg já abre o próximo bloco com mais perguntas aqui, é o nosso senador Jaime Veríssimo de Campos. Opinião, dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Olha, estamos com o Jaime Campos aqui. Eu vou correndo para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Assim avalia o ministro-presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e também do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre as divergências vividas no Brasil atualmente. Para ele, para o magistrado, a polarização entre diferentes grupos sempre existiu. A, aspas, novidade é a intolerância e este deve ser combatido. Esse tema tem que ser combatido, segundo o Barroso. Ele diz o seguinte, ó, nós precisamos recuperar, e eu sempre insisto, é a civilização, a capacidade de as pessoas que pensam de maneira diferente poderem conviver com respeito e consideração. Como eu disse, hoje, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro, fecha aspas, disse o ministro após palestra a estudantes da Escola Estadual Liceu Cuiabano nesta segunda-feira, aqui na capital. O magistrado destaca que há espaço na democracia para todas as opiniões, linhas ideológicas
e modo de viver. O que se precisa ser consenso, segundo ele, é o respeito mútuo e também o senso de convívio no coletivo. Mato Grosso, há anos, vive aí tempos de intensa divisão política entre direita e esquerda, situação que se intensifica após as eleições de 2022, quando houve aí protestos por parte de apoiadores do candidato derrotado Jair Bolsonaro do PL e também invasão de sedes dos 3 poderes em Brasília. Clique aí, ó, tem mais detalhes sobre essa palestra do Barroso aqui em Cuiabá e outros detalhes mais, outras notícias mais no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Eu fico instigado a perguntar ao glorioso senador sobre essa situação de pensar certo, pensar assim ou pensar assado, de um jeito ou de outro. Hoje não é uma situação de Mato Grosso que tem essa extremidade, não é? O Brasil inteiro está vivendo isso, infelizmente. Como é que o senhor avalia esse momento? Já quero emendar, já que vou falar de Supremo Tribunal Federal, que o Barroso esteve ou está em Mato Grosso, como que o senhor vê esse posicionamento do Supremo, não é, mais recente, por conta dessa, aspas, intervenção, se saudável ou se não, dos Estados Unidos aqui no Brasil, desde o tarifaço até essa questão da Magnitsky, que é uma ação, não é, contra o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor avalia isso? Qual que é a sua opinião a respeito? Bem, você tem acompanhado tanto quanto eu também tem obrigação como parlamentar, como senador da República, eu acho que você viveu um momento crítico da vida nacional. Historicamente, eu acho que nunca tivemos esse cabo de guerra, esse esgarçamento e, sobretudo, criaram essa figura esquerda-direita. Tem o centro-esquerda, tem o centro-direita. E eu acho que a polarização, infelizmente, após essas eleições que ocorreu em 2022, que elegeu o Lula presidente, infelizmente estão vivendo esses últimos 3 anos, né? E já vai completar o 4º ano que vem, que vai ter outras eleições. Isso aí eu tenho a sensação de que ele é muito ruim para o nosso país. Eu acho que tem prejudicado sobremaneira. O Brasil precisa de uma pacificação, de uma união não só dos poderes, mas sobretudo da própria sociedade civil organizada, para que nós buscamos uma nova perspectiva para o Brasil. O Brasil é um país pujante, que supera as suas dificuldades, todas as intempéries, e nós temos que colocar o Brasil no seu lugar que ele merece. A população é que, com certeza, paga essa conta caro. Infelizmente, nesses últimos tempos que nós temos acompanhado aí, há, até certo ponto, uma intervenção de forma errônea por parte do Supremo Tribunal. Por outro lado, se você fazer uma análise, uma reflexão, muitas vezes é culpa até do próprio Congresso Nacional, que alega, olha, o Supremo Tribunal Federal quer legislar em nome do Congresso. Mas nós temos que, vem cá, para nós entendermos como é que funciona. Muitas das vezes, os próprios parlamentares, eles diminuem o poder que existe do Poder Legislativo. São 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Na medida que você pode acompanhar as maiores representações que tem lá no Supremo, é da autoria dos próprios partidos políticos. Muitas das vezes, ou seja, o Congresso deixa de legislar e, nesse caso particularmente, o Supremo faz a intervenção e vai lá e mete o pedelho onde não poderia meter. Culpa de quê? Do próprio Congresso Nacional. Mas se o Congresso Nacional fala aqui, ó, projeto com relação às drogas, liberação de drogas, se ele deixa de legislar, ele já não está legislando? Eu falo, não, isso aqui não merece nem sequer... Mas o que eu estou dizendo, que o Congresso muitas vezes deixa de legislar, e é a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que infelizmente no Brasil, o que está ocorrendo nesses últimos tempos? Você tem acompanhado várias decisões do próprio Senado, do Congresso Nacional, o governo, ou seja, o Poder Judiciário vai lá e faz a intervenção, diz, ó, isso aqui é inconstitucional, é ilegal. Não é verdade. É o caso do marco temporal que aprovamos há pouco dia em relação à ampliação e criação de novas reservas indígenas. Mas quem entrou foi partidos políticos,
foi deputados federais e senadores que entrou dizendo que o quê? Esse marco temporal não pode prevalecer. Como, gente? Se o Congresso aprovou, tem que ser respeitado. Isso causa, com certeza, esse momento, esse local ali tóxico, pelo fato que o próprio Congresso Nacional, os parlamentares é representando contra a lei que o próprio Congresso Nacional votou. É a maioria, tem que ser respeitado. Aí quando você fala em tarde fácil, nós vamos ser honestos aqui, nós temos que buscar com certeza a nossa soberania. Nós não podemos, hipótese alguma, o Estado americano, o país americano, querer fazer intervenção aqui. Não tem cabimento. Na medida que seja certo ou errado, algumas decisões aqui do Supremo Tribunal Federal alegam de que essa tarifaça está sendo diante dos fatos que o presidente Bolsonaro está sendo prejudicado ou perseguido pela justiça brasileira. Não é verdade. Tudo isso chama-se interesse econômico. O Brasil é muito competitivo. É muito competitivo. Você imaginou a nossa exportação de soja que sai lá no longo da BR-63? Nós vamos nos grandes centros consumidores, seja a China, seja a Europa, seja o próprio Estados Unidos, a nossa carne, etc, etc. O suco de laranja, o café nosso aqui. Isso, com certeza, é uma questão econômica. E os Estados Unidos estão preocupados com a questão da sua economia. Eles querem voltar a dominar o mundo. E hoje se sabe perfeitamente que os Estados Unidos tem países competitivos com ele, que é o caso da China, não é verdade? Compete com ele. Outros países de tecnologia, é o caso da própria Índia, a Rússia. Vamos ser honestos aqui. Então, ele não quer aceitar. E eu, particularmente, eu defendo a tese que nós temos que defender a nossa soberania. Não vamos colocar a parte econômica da nossa soberania. Dizendo, olha, se vocês quiserem negociar aí, vão afrouxar aqui, dizer que, olha, qual que é, com certeza, o papel do Poder Executivo? É reagir. Por outro lado, o presidente Lula não tem essa intervenção no Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, você tem que fazer isso e aquilo, é conversa fiada, muito menos no Congresso Nacional, muito menos no Congresso Nacional. Eu vejo lá todos os dias lá a dificuldade de articulação que eles têm, quando o projeto é bom, é feito com um acordo, a própria fundamentalidade. Entretanto, tem os projetos que são mais complexos, agora, no caso do licenciamento, foi feito um projeto, para nós melhorando a questão do licenciamento ambiental no Brasil, foi feito com um acordo com o líder do governo e, naturalmente, os relatores da matéria. Feito isso, o que aconteceu? Agora foi o governo federal, ou seja, o Poder Executivo, vetou 63 artigos daquilo que estava previsto dentro do Código, ou seja, da nova lei do licença ambiental no Brasil. Ora, vai ser derrubado, até porque foi discutido com a maior amplitude possível, um projeto que discutiu por 17 anos, que ainda era o deputado Mério Pereira, era vivo, que ele que promoveu. E agora, como é que faz? Não é por aí. Então, o Congresso também tem que derrubar. Dorenberg, por favor. Senador, o senhor é candidato ou pretende ser candidato a governo do Estado ou à reeleição? Bem, você foi objetivo, também vou ser objetivo na minha resposta. Primeiro, professor, eu não faço, ou seja, não vou pretender ter uma candidatura sem o governo do Senado, eu próprio. Eu estou construindo, que é quase assim, hábito, tradição, a maneira que eu acho que é o melhor, é construir a candidatura de baixo para cima, ouvindo a população, buscando aliados, buscando companheiros que com certeza possam construir um projeto vigoroso, um projeto sólido. Entretanto, para deixar muito bem claro para os telespectadores aqui, eu posso ser governador e posso ser senador. Até porque eu sou senador. A minha possível candidatura a uma reeleição é natural, fato consumado. E para governador, com certeza também estou me sinto preparado, até porque eu já fui governador. Não seria nenhuma novidade. Não é isso? Então eu me encontro preparado. Entretanto, eu estou trabalhando, estou conversando com as pessoas, ouvindo a sociedade mato-grossense e, particularmente, buscando bons aliados. Se possível, construir uma bela coligação partidária com bons parceiros, com pessoas que, com certeza, eu posso confiar nele. Agora, fazer uma narrativa aqui, ou seja, uma afirmativa de que Jaime Campos é o quê? Senador ou governador? Eu vou ver aonde me cabe. Estou preparado para disputar os dois cargos. Hoje, por incrível que pareça, o que mais sinaliza para mim, o mais tranquilo, é o cargo de governador do Mato Grosso, que o pessoal conhece a minha história, a minha trajetória, a minha biografia. E eu me sinto habilitado. Eu não quero participar de um projeto
que muitas vezes esse projeto, as pessoas subestimam você. Que, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento aqui em Mato Grosso, me parece que tem as figuras que são professores de Deus, né? Que só eles se sabem gerenciar. Parece que o Mato Grosso surgiu nesses últimos tempos e todos nós fizemos nossa parte no devido tempo. Então, nós vamos preparar, construir, estou conversando com bons aliados, mas bons aliados, e, com certeza, após ouvir a população, meus companheiros, eu vendo que me cabe. Não vou fazer nada de forma assodada, no forçado, não. Eu faço política com o pé no chão, por isso eu ganhei as eleições, na medida que eu vou ouvir o pequeno, humilde cidadão desse Estado, né? Aquele que confia em Jaime Campos, que gosta do estilo de Jaime Campos fazer política, é o político que promete e cumpre, é o político com certeza faz a política que gosta de fazer política, não faz do seu mandato o balcão do negócio, como muitos cidadãos desse Estado faz do seu mandato o balcão do negócio. Eu faço política com trabalho sério, de forma transparente, até porque vocês sabem perfeitamente, o meu primeiro mandato foi quando? 1982, 43 anos de vida pública. Não tem um riscão na minha camisa aqui, professor. Falam o que falar de Jaime Campos, do Campos, mas nunca a Polícia Federal bateu a porta da minha casa, nunca o GAECO bateu a porta da minha casa e não tenho um riscão na camisa. Nem um riscão. E me sinto preparado, tranquilo, eu ando, sou muito bem recebido, com a cabeça erguida, com a moral elevada, certo de me ver com filho. De forma que estou preparado para tudo. Até mês de novembro, dezembro, eu decido quem vou ser candidato ao quê. Até porque eu tenho um partido, e que eu vi meus companheiros, sobretudo a nível nacional, particularmente essa possibilidade de federação, de fusão de outras agremiações, eu tenho a responsabilidade de ouvir, naturalmente, a questão a nível nacional, para nós trabalharmos aqui a nível do Estado. Agora, com certeza, ninguém vai mais tirar na cotovelada. Estou preparado aqui para o que deve e é. Política você faz com respeito aos seus companheiros, aos seus correligionários, e a prática é melhor. Na porrada não vai. Viu, Lourenberg? Entendeu? Para quem Entendi. sabe ler, o pingue é letra. Se vier com cotovelada, vier Cotovelada na não vai, né, porrada. amigo? E não subestima ninguém em política, hein? Então, assim, Tem muita gente tá de sapato alto, né, amigo? E olha lá, hein? professor de Deus, sapato alto, tem muito sapato, disso aí. soberba. É. E Soberba olha só, mata, é inimigo do cidadão, a né? soberba, ela nunca é bem-vinda, né? Porque Ela muitas prenuncia pessoas- Paulo, o estão fracasso. fazendo política aqui algumas pessoas, até no meu próprio grupo político, no meu partido foi eleito, política de 5 ou 6. Sentam, reúnem numa sala e falam, você vai ser tal coisa, você vai ser tal coisa. Não é por aí. Estão esquecendo de combinar com os ucranianos e com os russos. Com os Não está combinado com ninguém, só se estreita para definir o futuro de Mato Senão Grosso. depois vai ter que chamar o Trump para fazer Aí sim, né? para pagar lá. Pra Aí, pagar aí a fogo, resolve, né? né? Então o Jaime Campos está dizendo que até entre novembro e dezembro ele vai se posicionar, mas está tudo sinalizando para o governo. Ele disse que hoje a clareza maior é para o governo, mas... como Não, ele- pode se mudar, pode também não ser Não, isso nada, que eu ia pô. Se não dizer. for a vontade, Isso primeiro que eu de ia Deus, do dizer. povo, Eu ia molhar o bico eu agora. vivo dos meus negócios, eu não ser vivo de que- política. Pode ser também pode ser nada. para o Senado, pode Como ser eleição aconteceu pro lá Senado. atrás, você lembra quando o professor fez indagação em 2014? Achei problema não ser candidato. Tem Saí de cuidar boa. de gado, cuidar Tu dos vive boi, som lá. aqui, né? Cuidar dos 73 anos para 74, de boa. Quanto boa. para esse estado aqui? Então é isso. E é muita gente rapaz, tem muita gente aí. Nunca vi tanta gente querendo. São 2 vagas para o Senado. E aí tem um bocado de gente já de olho, aí tem Paulo, muita gente aí. eu Tem muito disputei nome. com 11 na última eleição para senador. 11 candidatos. E bons candidatos que podem se conhecer aqui. E graças a Deus ganhei. Não é isso? Fez 500 mil votos. Maravilhoso, né? Isso é bom, isso é bom. Fidelidade ao eleitor. O Opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial e a gente continua aqui com o senador Jaime Campos na TV Pantanal, programa Opinião. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. A gente retoma aqui entrevista com Jaime Campos. Eu vou correndo para o meu querido professor Lourenberg, santista, está com a cabeça desse tamanho assim, ó. Sabe por quê? Ele achou que não ia falar isso hoje. O Vasco, sabe o Vasco da Gama? Meteu 6 ontem no Santos, com Neymar em campo. Aí deu demissão de técnico, chorou para burro ontem também, e o Santista também. Mas, por favor,
Jaime Campos está à sua disposição aqui. Mas, senador, tem duas questões que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Pois não. A primeira delas, eu ouvi dizer, e o senhor pode confirmar ou não, que o senhor recebeu um convite por parte do PMDB ou do MDB para filiar-se ao MDB. Isso procede ou não procede? E a outra questão, senador, recentemente, o senhor deve ter visto, recentemente saiu uma pesquisa da Percente. E naquela pesquisa, em um cenário, o senhor aparece em segundo lugar para governo do Estado. Aparece o Hélito Fagundes em primeiro, com 28,7%, o senhor com 12,8%, 12,9%, e o vice-governador, Otaviano Pivetta, com 8,5%. O senhor gostou dessa pesquisa? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bem, primeiro, respondendo a sua primeira indagação, se eu fui convidado para o MDB. Na verdade, eu converso com todo mundo. Até porque a turma sabe que eu sou partidário, né? Eu nunca saí do mesmo partido, você pode reparar. Fui do PDS, PFL, DEM e União Brasil. Nunca deixei nenhum partido que eu iniciei nele, acabou o partido, mas eu fiquei lá. Criou-se uma nova cega. Então, não tem essa não. Tenho certeza, se por acaso manifestasse a intenção de sair, qualquer partido gostaria de ter o senador Jaime Campos, certo? Lá atrás me convidaram para ir para o PP, republicano, todos me convidaram. Mas eu estou muito bem acomodado no Brasil. Segundo, você perguntou em relação à pesquisa. A pesquisa é uma fotografia do momento. Vamos ser honestos aqui. As minhas pesquisas que eu fiz para consumo interno, os números são totalmente diferentes. Não tem nada daquilo que Davi não percebe. Mas eu tenho que respeitar o Instituto, né? Por sinal, por incrível que pareça, as eleições de ano passado, né? 2024, infelizmente as pesquisas todas erraram. Lamentavelmente, vamos só dar um exemplo aí, mais a grande. No dia da eleição, a Gazeta, que eu acho que um belo instituto, foi lá, tem um belo instituto, divulgou 60-30. E não foi verdade. E outros institutos que estão divulgando quase 99,9% na vitória de Calil, errou. Então a pesquisa nada mais é do que uma fotografia do momento. Depende da forma como é direcionada. A pesquisa que eu fiz, está totalmente diferenciado os números. Mas eu respeito, espero que esteja correta dele também, como a minha eu acho que está correta. Eu fiz para consumo interno, não fiz para divulgar, muito pelo contrário, eu fiz para meu consumo interno, até para que eu possa, com certeza, direcionar o meu encaminhamento na maneira de fazer política. Eu espero que no decorrer daqui mais 60 dias, 40 dias, 90 dias, eu vou contratar um novo instituto que vai fazer uma pesquisa para mim, que será a minha Bíblia, ou seja, vai ser a minha bússola. Essa pesquisa vai ser qualitativa e quantitativa. Feito essa aqui, eu vou fazer a minha campanha em cima dessa pesquisa que eu tenho, e claro, natural, com o mesmo instituto, para me orientar como vai ser, com certeza, ou seja, o que eu tenho que fazer em termos, naturalmente, de campanha, de marketing, para me preparar a minha possível candidatura, seja senador ou seja a governador. Senador, como o senhor quando eu falei no bloco anterior sobre as emendas, eu falo assim porque é uma forma da presença parlamentar lá nos municípios, né? Quando tem o viés municipalista, como é o seu caso. Claro. Mas tem também outras formas de se medir o termômetro, né? A temperatura, se o parlamentar está atuando bem ou não está. Qual que é o seu posicionamento? Saiu hoje uma relação aí, foi definido que até o final dessa semana será instalada a CPMI da questão da roubalheira lá do dinheiro dos velhinhos, do INSS. Então, lá pelos lados do Senado, a Câmara ainda não divulgou sua lista dos 16, apenas o relator, que é o Ricardo Aires, que esse que vai ser o relator escolhido pelo presidente da Câmara. Mas pelos lados do Senado, o Omar Aziz vai presidir mais uma vez, não é? Esteve lá na CPI da Covid. Omar Aziz, os nomes, o Jorge Seife, o Isalcir, né, o Isalcir Lucas, Conheço. Eduardo Girão, o Humberto Costa, o Rogério Carvalho, também a Damares Alves, também Carlos Viana,
o Stevenson Valentim, o Cid Gomes, a professora Dorinha, tem também aqui a Elisiane Gama, que também teve na passada, Eduardo Braga, e ainda aqui aparece aqui o Renan Calheiros, que esteve também na passada, e a Tereza Cristina e a Leila do vôlei, a Leila Barros, esses nomes. Queria que você avaliasse isso, e por que eu falei assim, que você deve também a satisfação ao seu eleitor. É sobre isso. Ninguém se conforma com essa roubalheira, que hoje fala de 6 bilhões, mas estima-se que foi muito mais. Ah, mas estão devolvendo. Estão devolvendo com dinheiro nosso, não está tirando dinheiro de quem roubou, está tirando dinheiro do próprio povo. Eu queria que você comentasse isso aí, por favor. Bem, esses são os nomes que foram naturalmente indicados pelos partidos. Inclusive, fui convidado para participar da indicação do meu Partido União Brasil. Eu agradeci, que eu faço parte de 4 comissões no Senado Federal. Não deu tempo de sair de uma comissão e voltar para lá, tem plenário. Então, o partido, Efraim, que é o nosso líder, me convidou para ser membro dessa CPMI. Eu falei, eu agradeço, até porque eu já faço parte de 4 comissões pesadas. Sou membro da Comissão da Infraestrutura, da Comissão da Agricultura, Reforma Agrária, da Comissão do Meio Ambiente, da CAIS e da CCJ. 5 comissões. Então, não tenho tempo. Vou ficar só correndo de comissão em comissão. São bons nomes, está muito bem mesclado, ou seja, uma parte é oposição e uma parte é situação. O que nós temos que esperar que essa CPMI, com certeza, traga bons resultados. Sobretudo, colocamos na cadeia aqueles que roubaram um cidadão humilde desse país, que com muita dificuldade, né, recebe, após o fim de vida, muitas vezes, um salário indigno de 1.500, estava sendo roubado. Inclusive, eu fui roubado, que eu sou aposentado pelo INSS, eu recebo 4.540. E estavam me roubando R$70, aí depois de 4 meses passaram a tomar da minha conta R$82. Só que eu não sabia que caiu na conta, eu não tive a parcimônia para ir lá olhar o status nesse salário meu, que cai lá o salário. Aí o contador meu, o doutor Jacques, diante das denúncias da Polícia da Imprensa, ele teve o capricho de entrar e ver. Eu falei, senador, estão tomando sua conta aqui, uma entidade dessa aí, desse sindicato aí, R$82. Eu confesso que não sabia. É o que se disse aí, são 6 bilhões, ninguém sabe bem da verdade. O governo está devolvendo, mas é dinheiro dos impostos que nós pagamos. É do próprio Tesouro Nacional, é dinheiro que nós recolhemos tributo. O que eu espero, que eles penalizem essas pessoas que roubaram o dinheiro do aposentado aí, seja penalizado na forma da lei, vão para a cadeia. Infelizmente, o que você percebeu e viu, aqueles bacana, 5, 6 carros importados dentro das suas garagens, desses condomínios aí, e há uns que tem aí que falam que tem, inclusive, tem políticos envolvidos também nisso aí, que estavam recebendo no sindicato. Tem que ser o quê? Esclarecido para a população brasileira que não é possível nós convivemos em pleno século 2021, ladrões roubando aposentado que não tem pena, nem dessas pessoas que já ganham um salário de miséria. Eu sou a favor, os nomes são bons, né? Agora espera quando o resultado acabar, quem tiver culpa no cartório seja penalizado. Mas o Omar Aziz, é assim, só uma pergunta mesmo, conduzindo, e o indicado pelo presidente da Câmara, o Ricardo Aires, para ser o relator, isso não fica parecendo uma blindagem ao governo? Porque ambos são governistas, ambos já se manifestaram a favor. E detalhe mais importante, só para eu encerrar a minha pergunta, esse Ricardo Aires, ele não quis assinar o pedido para a CPI. A assinatura dele não consta dentre aquelas que pediram a CPMI. Então, assim, isso não pode ser uma natimorta CPI? Uma bela pergunta para você. Mas o senador Martins é um cara muito reto, que eu acho. Tanto é que muitas das vezes tinham acompanhado a sua trajetória lá, até por sermos colegas, estamos certamente em várias comissões que eu participo, ele é um cara duro, ele é um cara bem assim, real na sua fala, e cobra duro do governo, como o caso vi semana passada, ele cobrando duro em relação a 319, que é uma BR que demanda o estado ali de Rondônia, que é Porto Velho, ao seu estado com o Amazonas, e ele não tem, nessa hora, ele não tem trava na língua, ele vai lá e bate duro.
mesmo sendo da base aliada do governo em tese. Ele é um cara muito transparente. Entretanto, do deputado, confesso que eu não conheço, não sei quem é ele, você está fazendo uma ponderação muito relevante, que é o fato de que, se ele não assinou a CPMI, eu imagino que ele também não devia aceitar o cargo de relator que está dizendo aí. Acho que um mínimo de incoerência, de sensatez, nesse caso particularmente. Agora, eu espero que, claro, quem manda também não é só o relator e o presidente, então não precisava de membros como estão aí, né? Ele é uma CPMI, em conjunto, deputados, isso, e senadores. Exatamente. Então, ali, quem tiver mais voto. Tudo aquilo vai depender de voto também, não é bem assim. A largada, a CPMI, assim, dizendo, vou fazer isso aqui no presidente e o relator. Não. Eu espero tudo isso aí que possa fazer bem para o nosso país, apurando os culposos que tenham, com certeza, praticado esses atos ilícitos, seja penalizado e condenado pela justiça brasileira. Até porque falta divulgar os 16, né? Os 15, que um já foi, que é o Ricardo Aires, que será o... Ainda falta os demais deputados. Falta 15 ainda. Quer dizer, esses outros aí, a gente espera que haja pelo menos um equilíbrio, não é? Ao tocar a CPMI. Professor. Senador, o senhor tocou no assunto e o senhor me permita tocar nesse mesmo vontade, assunto. amigo. Senador, o senhor falou que o contador do senhor identificou que o senhor estava sendo roubado de R$80 por mês. E eu pergunto ao senhor, aconteceu recentemente ou vem desde 2018 o roubo no seu... No meu não. O meu acho que tinha 14 meses. 14 que meses. Surrupiando esses 80 reais. Primeiro era 72, depois virou 80. 14 meses. Aí eu mandei ele levantar, pegar dedo e etc. 14 meses. Mas o roubo é velho, né? É velho, desde 2018. 2018. Infelizmente, né? Tem gente que, os nossos velhinhos, aí, os aposentados, que para ele faz falta de 70, 80 reais. Lamentavelmente, né? Por favor, a última pergunta do Lemberg. Senador, recentemente o Datafolha trouxe uma publicação de uma pesquisa e tem um item que eu gostaria muito de ouvir o senhor. Pois não. Chegou falando do seguinte, 78% dos entrevistados disseram que 78% acreditam piamente que os congressistas elegem os seus direitos particulares. Estão muito mais voltados aos seus interesses particulares do que aos interesses coletivos. O senhor concorda com isso, senador? Não concordo. Não são todos, 78% da opinião pública dizendo que... Claro, isso é opinião pública, foi uma pesquisa. Mas, na verdade, tem muita gente séria que trabalha com certeza para o bem do nosso Brasil. Agora, eventualmente, eu imagino que tem alguns que trabalham por interesse próprio, não é verdade? Como existem vários segmentos, sobretudo em Câmara de Vereadores, ou Assembleia Legislativa, ou seja, lá no Senado, eu não tive essa percepção, não vi nenhuma atitude de algo que possa, com certeza, trazer esses números que estão aqui. Muito pelo contrário, muita gente séria, competente, e é bom que se esclareça aqui, pode falar o que for, o Senado Federal, para você ter a noção, só dar um dado aqui. Além de eu não ter essa preocupação, que eu não vejo nenhuma atitude de ninguém lá, até a verba indenizatória que cabe a cada senador da República, para você ter a noção, você paga primeiro aqui a passagem do avião, compra, paga, você leva para Brasília, lá você encaminha com certeza para o órgão competente, aí que você é ressarcido do seu dinheiro. Se você paga aqui uma gasolina, ou aluguel, ou a luz do seu escritório político, você paga primeiro e leva. Então, eu não vejo essa possibilidade, não só nesse caso particularmente, mas, sobretudo, em relação aos interesses pessoais. Pode ter, eventualmente ou pontualmente, um caso ou outro, mas você não pode generalizar. Não é a visão, não é assim. O que eu vejo e percebo lá, posso falar pelo Senado, que você tem uma convivência mais perto, e de certo o cotidiano lá, né? Não só de plenário, como nas comissões, e de certo. De maneiras que eu acho que tem muita gente séria, muita gente lá bem intencionada, lá para trabalhar para o Brasil, fazer boas leis, defendendo com certeza os interesses da sociedade brasileira. Ok, eu gostaria de continuar, até porque assunto não falta aqui, mas a gente tem que encerrar, horário de rede, a gente tem que obedecer. Respeitar, né? Não, o Dorileu vem aqui, você não conhece o Dorileu, ele vem aqui chutando o pau da barraca, aí o facão passa assim, ó, de fora a fora.
Senador Jair Campos, muito bom. Aliás, só para acrescentar uma informação aqui sobre a questão Mas ele passou para você a liberação de hoje? Passou, está aqui, ó. Ah, tá aí? O glorioso Rafael, que é amigo aqui do glorioso, ele mandou para mim aqui a relação de todas as emendas. De hoje à tarde que caiu. Tem outras aqui, aí. ó, Arenápolis, Carlina, rapaz, tem bastante município. Tem bastante município. Se tiver alguém em dúvida, pode me ligar aqui, que eu passo direitinho aqui, as informações. A questão da relatoria lá dessa CPMI aí, quem estava lutando muito para ser a relatora era a Coronel Fernanda. Só que não deu. Aí o Hugo Mota indicou esse rapaz, Ricardo Aires, que é do Republicanos. Obrigado por ter vindo aqui. Jaime Veríssimo de Campos, anotou aí, né? Entre novembro e dezembro, sem cotovelada, sem sopapo, nada disso vai tirar ele do princípio dos propósitos. Só se eu sair por conta própria. Na porrada não vai, né? Na porrada diz que não vai, no cascudo não vai. Não. Jaime Campos. E vai empinar a carroça, hein? Aí o cavalo dispara com a carroça. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Obrigado, viu? É bom tê-lo aqui. Valeu. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lemberg. É um prazer muito grande estar aqui. Espero que, com certeza, mais vezes possamos vir aqui. Convidar e te convida ter sempre. essa boa entrevista aqui, com certeza, esclarecedora em alguns pontos. E estamos aí. Ando de maneira a agradecer a vocês. E esse belo canal de televisão que fiquei impressionado. Achei as instalações aqui estão maravilhosas aqui. Parabéns a vocês e o Obrigado. Grupo Gazeta de Comunicação, que é proprietário dessa emissora também aqui. Dorileu João tá lá, Dorileu. todo cheio, todo fofo. Abraço a Rafael também, pro amigão aqui do Jaime. E a gente se encontra amanhã, né, Lorenberg Alves? A doutora gloriosa juíza de direito Tatiana Lopes, ela é da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela vai estar aqui amanhã, sabe por quê? Porque tem muita coisa, tem um anuário aí da violência que aponta Mato Grosso terrivelmente Péssimo. mal colocado no ranking. E o Agosto Lilás, né? Que a gente tem que fazer de tudo mesmo, nossos esforços para combater essa covardia que andam cometendo contra as nossas mulheres. Então amanhã, doutora Tatiana, aqui é nosso convidado ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.